Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. É bom estar de volta, não é? Sim, é muito bom. Sim, nós estávamos trabalhando e eu estou feliz por poder pregar a palavra novamente. Estamos vivendo em tempos tão sérios, Martin, que eu acredito que a mensagem dos 3 anjos precisa se tornar um alto clamor. Já é hora. Esse será o nosso foco. Nada mais deveria ocupar a nossa atenção. Verdade. Com relação a eventos correntes, nós vamos tentar procurar deixar todos informados de onde estamos no curso da história. Temos aí um documento muito importante, a Laudato Si 2.0, e vamos aguardar até que seja publicado, porque não há razão nenhuma para especular, não é mesmo? Temos que aguardar. É isso mesmo, nós não queremos nos precipitar. Exato, não falaremos nada sem antes ler o documento. Nós podemos colher um pouco do passado e então saber para onde ele está nos levando com a profecia bíblica. Tem a Agenda 2025 do lobby conservador. Bem, nós vamos falar sobre tudo isso no futuro. Mas o nosso foco são as 3 mensagens angélicas e tudo que há nelas. Tudo isso, como você disse, se discutirmos os eventos atuais, tudo tem que voltar ao que as 3 mensagens angélicas implicam. E por que as 3 mensagens são necessárias? São necessárias porque o caráter de Deus é mal compreendido. E é por isso que é muito importante falarmos sobre o caráter de Deus e o que ele implica. Mas antes de fazermos isso, Eu vamos vou orar. orar para começarmos. Pai Celestial, obrigado por estar ao nosso lado o tempo todo, por nunca nos deixar. E estamos entrando no tempo que o Senhor profetizou, do que aconteceria agora nos nossos dias. Te pedimos, Senhor, nos ajude nesses episódios futuros e ilumine nossas mentes nesse episódio. E nos mantenha seguros em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do caráter de Deus é muito importante. Não se pode fazer justiça a ele em apenas um episódio. Não, vamos estudar isso pela eternidade. O estudo do caráter de Deus é um tema eterno. E é um dos mais mal compreendidos de todo o universo. Não é? Menos no céu. E aonde estamos nós? Estamos neste mundo ou estamos mentalmente em um lugar melhor? Isso é importante. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, o que significa que a nossa mente já deve estar voltada para o céu. Isso significa que, se você quiser estar lá, tem que compreender o caráter de Deus. Quando eu era um ateu, eu não queria estar com Deus, porque eu tinha uma imagem distorcida em minha mente. Por isso, eu acho ser importante estabelecermos um fundamento para as 3 mensagens angélicas, falando a respeito do mal compreendido caráter de Deus. Então, o nosso título é Deus é amor? Porque é isso que Deus alega ser, não é mesmo? Verdade. Deus diz, eu sou Deus e eu não mudo. Então, vamos dar uma olhada nisso. Deus é amor. É isso que diz a Bíblia. Malaquias 3, verso 6 diz, pois eu sou o Senhor e eu não mudo. Portanto, vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Martin, este é um verso muito importante porque há nele a ideia da dicotomia. O Deus do Antigo Testamento contra o Deus do Novo Testamento. Um Deus irado e vingativo em contraste com esse Jesus amoroso. Correto? Parece uma contradição. Parece que há algo de estranho aí. A menos, é claro, que você estude o assunto. As igrejas de hoje têm feito um trabalho maravilhoso em distorcer tanto o caráter de Deus que nem se possa mais reconhecê-lo. E o problema é que os não crentes olham para esse retrato do caráter de Deus e dizem, eu não quero ter nada a ver com isso. Eles olham para uma retratação medieval do caráter de Deus que foi criada pelo catolicismo e acreditam que Deus é daquele jeito. Na verdade, a própria igreja baniu a Bíblia na Idade Média
para que não se descobrisse qual é o verdadeiro caráter de Deus. E quando finalmente tiveram que aceitar a disseminação da Bíblia, eles criaram tantas versões diferentes que ninguém sabe mais como é Deus de verdade. Hoje, o mundo depende mais no sentimento do que na palavra para se descobrir quem é Deus. Portanto, Deus não muda. Isso é muito importante. Significa que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são os mesmos. É verdade, ele nunca mudou. Ele nunca mudou. E se isso é verdade, se é um axioma, bem, então Deus não muda. E diz assim: portanto, vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Escondido nesse verso está a misericórdia, Exato. está a benevolência. Você se preocupa, você tem amor. Porque se ele realmente fosse um tirano, como ele é retratado, então os filhos de Jacó teriam sido consumidos. Agora, a outra pergunta é: Deus tem favoritos? Por que os filhos de Jacó não são consumidos e os outros são? Os filhos de Jacó não eram muitas vezes piores do que os outros? Exatamente iguais. Muito bem, então temos que ver todos esses aspectos. É muito, muito interessante. Primeiro ponto: Deus não muda. Precisa haver amor e benevolência. Do contrário, as pessoas seriam consumidas, já que todos nós somos o contrário do que Deus gostaria que fôssemos. É verdade. E também, o fato de que ele não muda deve lhe trazer paz de espírito. Porque hoje você pode estar salvo e amanhã estar perdido se ele mudar de ideia. E se ele for mesmo um tirano, então ele é um tirano para sempre? Ele está bem no banco. Talvez ele seja um narcisista? Bem, essa é uma acusação que é feita contra Deus. Com certeza. Tem muitos que dizem que Deus é um narcisista. Muito bem, vamos dar uma olhada no que Richard Dawkins pensa sobre Deus. Os pensamentos dele são uma réplica do que eu acreditava. Só que hoje eu estou em um lado diferente. Eu cheguei a uma conclusão diferente. Vamos ver o que ele tem a dizer. Você pode só explicar pra gente quem é Richard Dawkins? Richard Dawkins é a voz evolucionista do mundo. Podemos dizer que ele segura o cetro dos universalistas deste mundo. E ele escreveu muitos livros. Ele é um cientista? Sim, ele está associado à Universidade de Oxford, Cambridge, e há muitos debates nessas universidades a respeito destes assuntos. É claro, a questão de Deus contra a visão ateia é muito preeminente nessas discussões. Então ele é um bom representante do estabelecimento de ensino de mentiras. Com certeza, ele recebeu muitas premiações. Ele é um autor aclamado. Quando ele abre a sua boca, as pessoas acham que saem joias dela. E eu pensava exatamente como ele. Sim, mas ele também representa a maioria das pessoas do ensino superior em ciências. Com certeza. Muito bem, vamos ver o que ele tem a dizer. Eu acho que ele pegou o dicionário de Oxford procurando por cada adjetivo negativo que pudesse encontrar para aplicar a Deus. Vamos ver o que ele tem a dizer. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável de toda aquela ficção. Ele então automaticamente retrata o caráter de Deus e coloca toda a doutrina da Bíblia na categoria de ficção. Ele continua dizendo: ciumento, orgulhoso, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Ainda bem que eu não precisei pronunciar nenhuma delas. Bem, e não para por aí. Mais à frente, ele retrata o Deus do Novo Testamento, dizendo que ele é injusto por atacar um alvo tão fácil. A hipótese de Deus não deveria permanecer de pé ou cair com sua instanciação mais amável, Jeová, e nem sua face cristã oposta mais incipiente,
que é o gentil Jesus, manso e ameno. Bem, isso coloca o Deus do Novo Testamento e a retratação do Deus do Antigo Testamento na categoria de patéticos. Exatamente isso. Nós consideraríamos isso como uma declaração muito blasfema, mas é exatamente no que ele crê. E a pergunta é, por que ele crê assim? Esse é o principal aspecto. Sim? E por que eu cria assim? Quando eu era um ateu e evolucionista, eu também ensinava nas universidades esse tipo de coisa, assim como o Dawkins. E por que eu cria daquela maneira? Bem, nós temos que cavar um pouco mais fundo para descobrir. Por que eu cria assim? Após mencionar uma senhora católica que havia sido traumatizada pelo ensino sobre o inferno, ele diz: eu fui tocado pela carta dela. E, controlando uma tristeza pelo fato de não existir um inferno para aquelas freiras irem, eu disse àquela mulher que ela deveria confiar na razão dela, um grande dom que ela naturalmente possuía, ao contrário de outras pessoas. Muito bem, então uma senhora escreveu a ele, traumatizada por causa da doutrina do inferno, que havia sido ensinada a ela pelas freiras, já que nas escolas elas ensinam essas coisas. E era exatamente por isso que eu era um ateu. Eu pensava que Deus era um monstro, um tirano. E eu também atribuía a Deus os adjetivos que o Dawkins atribui. Sim, porque eu me lembro no seu testemunho do que as freiras diziam sobre a sua falecida mãe. As boas novas para o Dawkins é que ele não tem que se preocupar com isso, porque a Bíblia não fala nada sobre esse inferno, como ensinado pela igreja. Portanto, ele está com o conceito errado. Agora, a doutrina que ele está atacando aqui, e que dá a ele essa impressão de Deus, é obviamente uma falsa doutrina. Quando lemos a Bíblia, vemos que ela não está lá. Você pode ler a Bíblia de maneira errada e concluir essa doutrina. Mas um estudo profundo vai revelar a você que não existe essa coisa de um inferno que queima para sempre. A verdade é que os ímpios serão consumidos. É isso, se tornam cinzas. Eles se tornarão cinzas. Eles não mais existirão. Isso é parte do vinho da Babilônia e chegaremos lá. Correto? Agora, a pergunta é, se os ímpios serão consumidos, Deus não é um genocida? Será que ele quer se livrar de um certo grupo de pessoas? E, se for o caso, por quê? Portanto, Richard, me permita dizer que a sua raiva é justificável, mas ela está mirando no lugar errado. Ele está furioso com a doutrina daquela igreja, e não com a doutrina da Bíblia. Continuando, o Dawkins não tem palavras gentis com os pregadores protestantes de hoje. Segundo ele, a maioria dos pregadores protestantes das mega-igrejas de hoje tem uma teologia do domínio que defendem o modelo reconstrucionista que quer uma teocracia cristã para a América. Agora, isso é muito interessante, especialmente no tempo em que vivemos hoje, porque é exatamente o que eles estão fazendo. É nesse ponto que está chegando. Estamos caminhando para isso. E ele se opõe a isso. Veja, eu creio na Bíblia, mas também me oponho a esse tipo de coisa. Exatamente. Então, se colocarmos isso no contexto certo e entender o personagem, então poderemos colocar a ira onde ela deve estar. Quem deveria ser o alvo dessa raiva? Deveria ser o Deus da Bíblia? Ou aqueles que fingem representá-lo? Ou seja, essas igrejas corrompidas de hoje? Isso. Essas pessoas querem uma teocracia cristã para a América, na qual possam forçar suas doutrinas. E a pergunta é, será que o que eles querem forçar é bíblico? Algumas coisas, talvez. Sempre será, porque 99% será bom e 1% veneno. Aham, e é aí que está o problema. Porque aí você tem que escolher entre a versão deles da Bíblia
e o que a Bíblia realmente diz. Isso já deixa claro do porquê tanta gente se volta contra Deus. Eles também conseguiram ridicularizar a Bíblia, de forma que ela torna-se irrelevante. Sendo assim, é necessário um estudo muito profundo para se discernir realmente do que se trata esse conflito. Mas, definitivamente, o caráter de Deus está Sob ataque? sob ataque. A retratação do caráter de Deus nesse mundo é horrível. É uma coisa horrenda. A pergunta é: seria Deus amor? Essa pergunta é abrangente. Agora, Martin, eu estava andando ali do outro lado outra manhã e parei em um arbusto que tinha uma pequena florzinha nele. Uma florzinha muito discreta. E eu olhei bem perto dela para ver os detalhes. E a maneira como aquela pequena flor é construída é algo magnífico. E ninguém dá a mínima bola para isso. Você mal olha para ela. E eu olhei os detalhes e pensei, que tipo de criador poderia idealizar algo tão sublime? Sim, e se você pegar agora essa mesma flor e usar uma lupa, ou até mesmo um microscópio, ela se torna ainda mais... A grandeza dos detalhes é insondável. Mas, enfim, nós lemos em 1 João 4, verso 8 o seguinte: quem não ama não conhece Deus. Esta é uma declaração profunda. Então, se você não tem amor em você, é porque você não conhece Deus. Portanto, se você diz que Deus não é amor, obviamente não está entendendo quem Ele é. E precisamos olhar para os vários aspectos do amor. Porque o que as pessoas consideram amor hoje, frequentemente não é amor, mas paixão. E quando provado, ele cai. É por isso que temos relacionamentos tão desastrosos hoje em dia. E a coisa está ficando cada vez pior. Portanto, segundo a Bíblia, Deus é amor, sem dúvidas. Só se pode amar quando se é controlado pelo poder de Deus. Então, obviamente, se a Bíblia diz que Deus é amor, devemos entender o que é amor. Sim, o que é amor? E por que Deus age da maneira que ele age? Por que às vezes ele parece agir de maneira tão dura? Por que às vezes ele age como um destruidor? O que é que isso tem que ver com o amor? Temos que ver cuidadosamente essa questão. Agora, o verso 16 diz: e nós temos conhecido e crido no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que habita no amor, habita em Deus, e Deus nele. Então, se você tem um amor verdadeiro, você precisa estar associado a Deus. Do contrário, se tem apenas uma referência pálida do que é o amor, ou mesmo um falso conceito de amor. Isso apenas dá um novo significado a quando você é um representante de Deus e de seu caráter. Se Sim. você tem uma ideia errada de Deus e de seu caráter, então você pode estar retratando a imagem errada. Exato. Martin, eu tenho observado os debates presidenciais. Quando eu olho para aquelas pessoas discutindo uma contra a outra, eles não dão ao outro chance para falar. Os dois ficam gritando e interrompendo o outro constantemente. É um caos total, nada menos do que isso. E aqueles com os quais você deveria supostamente estar trabalhando, que estão supostamente do seu lado, porque estão no mesmo partido, se tornam inimigos mortais. Dentro disso, não há unidade. Pois é. Só depois da eleição é que deve haver unidade entre essas pessoas. Se você olha para esse caos, você diz para si mesmo: será que essas pessoas entendem mesmo quem é Deus? E o que significa amar? Como se ama? Seria um amor filial? Um amor social? O que é o amor ágape? Já falamos sobre isso aqui, muitas e muitas vezes. É o mesmo que deve ser... Não é egoísmo.
E todas essas coisas. Quando se tem esses debates presidenciais, será que você está preocupado com o bem-estar da outra parte? Ou a sua perspectiva é egoísta nesse sentido? E quantas vezes eles se tornam pessoais, nem sequer atacam as situações. Eles chamam Donald Trump de Pato Donald agora. Por causa da maneira como ele se comporta. Enfim, o que significa quando a Bíblia diz que Deus é amor? Naturalmente, trata-se do amor abnegado, o amor ágape. Muito bem. A Bíblia é muito claro que, para se ter uma compreensão correta do amor, para se exercitar o entendimento correto do amor, você precisa primeiro se associar a Deus, que é a fonte dele. 1 João 2, verso 5 diz: naquele que guarda sua palavra, é verdadeiramente aperfeiçoado o amor de Deus. É assim que sabemos que estamos nele. Isso é muito interessante. Qual é um princípio básico do amor? Guardar a palavra dele. Exato, a palavra. O que é a palavra? É isso aqui. Esta é a palavra de Deus. Temos que estar em harmonia com ela. Martin, quantas pessoas, ou mesmo quantas igrejas estão em harmonia com ela? A lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, Não há luz neles. e se não há luz nelas, também não há amor. Não. Porque a luz e o amor. Muito bem. Portanto, aquela antiga animosidade que havia entre Caim e Abel ainda existe hoje. E Caim acabou matando o Abel. Por quê? Porque Abel guardava a palavra e Caim não. Isso significa inimizade. A inimizade. E a inimizade é, na verdade, contra Deus, mas ela é lançada sobre o seu... Bem, eles não podem atacar Deus diretamente, então atacam os seus representantes. Muito bem, é isso que a Bíblia diz. Agora, quando fazemos a pergunta, seria Deus amor? E olhamos o Antigo Testamento, especialmente com os óculos que o Dawkins enxerga, vemos Deus de maneira errada. E até um valentão. Sim. Vamos para o Novo Testamento, mas lembre-se, estamos falando do Deus que não muda. Dawkins separa Deus em dois. Ele diz que o do Novo Testamento é um Deus bobinho e manso, patético, que é totalmente contrário ao Deus retratado no Antigo Testamento, que é mau e tirano. Vamos dar uma olhada no que Jesus disse aos fariseus. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas? Martin tem pensamentos muito profundos aqui. Lembre-se que os fariseus eram uma representação da Igreja de Deus, não é? Sim. Eles eram os representantes. Na verdade, eles estavam lá para representar o caráter de Deus para o mundo. Pois é. Então, o que os fariseus faziam e ensinavam, como conduziam o povo, supostamente era uma representação do caráter de Deus. Mas eles deixavam algumas coisas de fora: o julgamento e o amor de Deus. Eles tinham muito amor para si mesmos. Graças a Deus eu não sou igual àquele ali. Eles se exaltavam. Eles se apropriavam das bênçãos para si mesmos e amaldiçoavam os outros. Isso é amor? Não. Isso é egoísmo. Exatamente. Deveria ser o contrário. Eles deveriam querer retratar todas as outras coisas boas para as outras pessoas. Muito bem. Então, Martin, você está dizendo para mim que eles distorciam o amor de Deus? Deus não queria que eles iluminassem os gentios? Isso não foi dito várias vezes, mas como eles tratavam os gentios? Como leprosos. E os samaritanos? Sim, terrível. Eles sequer queriam olhar para eles, nem se importavam. Mas a Bíblia diz que Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso não é amor? Amar o não amável. Eu acho que Deus, em sua sabedoria,
envia para nós muitas pessoas difíceis de se amar. Ele coloca várias delas na igreja. E isso é um teste. Seremos como os fariseus? Será que não deveríamos considerar todo o histórico desse indivíduo difícil, assim como relevar todos os seus traços objetáveis de caráter, na tentativa de alcançá-lo para que ele mesmo seja uma luz do amor de Deus? Se considerarmos os dias de Jesus, por que os fariseus se opunham a ele com tanta veemência? Porque ele estava atraindo todos esses personagens para a igreja. Jesus pegava os não amáveis e os tornava em amáveis, não é? E eles não aguentavam. Os fariseus não suportavam isso. Mas por que Jesus não fazia isso com os fariseus, que eram tão cheios de potencial? Mas na verdade Jesus os repreendia. Isso porque os fariseus ignoravam a justiça. Eles eram injustos. Eles eram justos na avaliação deles sobre quem era digno de salvação e quem não era? Não. Eles mediam as coisas da maneira correta? Claro que não. Eles usavam sua própria medida e não a medida de Deus. Eles fizeram a própria medida. Eles distorciam o que a Bíblia dizia. As igrejas de hoje não fazem o mesmo? Atualmente fazem isso. Ok. Eles mal compreendiam o amor de Deus. Jesus disse que eles deviam fazer algumas coisas, mas sem deixar as outras por fazer. Eles deviam devolver o dízimo, praticar as cerimônias deles, contanto que não ignorassem a justiça. Mas para se ter a justiça, se deve ter a norma dela. Não é? Você vê, juízo se tornou uma palavra negativa para a maioria das pessoas. Muito bem. E para se ter justiça, automaticamente se torna necessário ter uma lei. Porque não se julga sem uma lei. Você vai julgar o que nesse caso? É necessário um juiz que julgue pela lei e que tenha o amor de Deus. Parecem coisas opostas, não? Esse é o problema. Mas as duas são necessárias. Muito bem. Vamos ver o que Deus diz a respeito de si mesmo. Êxodo 20, verso 6, ele diz: "E tenho misericórdia de milhares que me amam e guardam os meus mandamentos." Como se ama Deus? Guardando os seus mandamentos. Mas por que você guardaria os mandamentos dele? Por medo? Porque você o ama. Não devemos guardar os mandamentos dele por medo, mas porque nós amamos a Deus. E por que você ama alguém? Você amaria os não amáveis, Martin? Deus ama? Ele ama, sim. E por que você o amaria? Mas por que amar, Martin? Porque se importa com eles. E porque vocês podem se relacionar. Nós amamos pessoas que concordam com nós. Mas Deus ama pessoas que não concordam com ele. Aqueles que discordam também. Será que ele ama o Dawkins? Claro. Deus não morreu por Morreu ele? por ele também. Deus ama o Richard Dawkins. Ele me amou. E quando ele revelou seu caráter a mim pela Bíblia, eu passei a vê-lo com novos olhos. Olhos totalmente novos. O oposto do que costumava ver. Então, eu aprendi que você pode amar a Deus, mas manifestar esse amor é guardar os mandamentos dele. É isso. Há um trabalho a ser feito também. Não é apenas um pensamento, é uma ação também. O amor a Deus é manifestado pela guarda dos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são um reflexo do amor. É verdade, tem que ser um mandamento de amor. Não pode ser separado, não pode, porque o tema é misericórdia, que também é um retrato do amor. Muito bem. Agora, os mandamentos. Existe uma lei? Sim, Seria ela a norma da justiça? sim. Então a justiça e os mandamentos são inseparáveis. Mas se você quer ser justificado, todos nós gostaríamos de ser justificados, Declarado justo. declarados justos. Então isso pode ser positivo se você estiver do lado certo.
Deuteronômio 7, verso 9. Saibam, pois, que o Senhor seu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos há milhares de gerações. Ou seja, para sempre. Certo? Então, Martin, Deus é um Deus justo, é um Deus fiel. Ele guarda suas promessas e sua aliança. Uma aliança é um documento de acordo, é um contrato, um documento legal. Na verdade, entre duas partes. Dois lados. Portanto, é parte de uma lei. E ele aguarda. Ele aguarda com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Em outras palavras, os mandamentos, a aliança, esse contrato devem estar em uma unidade, não dá para separar. E ele está cumprindo a sua parte. Do acordo. É isso que ele diz. Muito bem, então descobrimos qual era o problema com a igreja da época de Jesus. Eles tinham todas aquelas cerimônias, mas tinham uma compreensão errada, pois negligenciavam a justiça e o amor de Deus. E apesar do amor de Deus incluir até mesmo quem não merece ser amado, ele não exclui o juízo. Portanto, aqueles que não são dignos de amor precisam harmonizar-se com o amor dele, que está lá nos mandamentos. Não é isso? É exatamente o que é ensinado. Muito bem. Deuteronômio 30, verso 16. Nisto eu ordeno hoje que amem o Senhor seu Deus. Martin, se alguém chega para você e disse, eu te ordeno que me ame, Não, acho que não vai funcionar, né? não. Não vai dar certo. Na verdade, será o oposto disso, não é? Você vai se rebelar imediatamente. O quê? Não diga para mim o que fazer. Aí é que eu não faço mesmo, não é? Vai para sua turma. Me deixa quieto aqui com a minha vida. Não farei o que você quer. Mas enfim. Então Deus diz, eu ordeno hoje que amem o Senhor seu Deus, que andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos e estatutos e seus juízos, para que possam viver e multiplicar-se. É um ponto muito importante. Guardar os mandamentos de Deus, seus estatutos, juízos, é necessário para vivermos e multiplicarmos. Sim, para viver feliz, para ter liberdade. A vida está associada à guarda dos mandamentos. Então, se ele diz, eu ordeno a você que ame a Deus, eu te ordeno que me ame. Martin, eu te ordeno que me ame. Não vai funcionar. Não. Você tem que entender que, ou saber que você precisa ter essa sensação de que há Além, não é? algo mais. Muito bem. Então, vamos olhar a questão de outro ângulo. Digamos que ele coloque tudo na mesa. Que ele diga, é isso que eu quero. E eu vou mostrar a você todo o prospecto. Na verdade, eu vou para o topo do monte, farei o monte tremer, escreverei minha vontade em tábuas de pedra e o farei com o meu próprio dedo. Eu vou dar aquilo para você e eu quero que você fale sobre aquilo quando acordar, quero que fale sobre aquilo com seus filhos e que pense naquilo quando for para a cama. Eu quero que você estude aquilo. E ele te dá a sua vontade. E aí você se pergunta, tá, mas por que devo fazer isso? Estamos estudando o caráter de Deus, não é verdade? Sim, com certeza. Muito bem. Então, por que Deus ordenaria não matarmos o nosso próximo? Para o seu próprio bem. E do seu próximo. E ele também não está ordenando ao seu próximo não te matar? Ou seja, para que você viva, você deve deixar viver. É isso aí. Por que Deus te ordenaria não roubar o seu próximo? Talvez para o seu próprio bem e do seu próximo. Como você se sente quando o seu próximo rouba suas coisas? Por que Deus ordenaria não pegar a mulher do próximo? Muito bom.
Quer dizer, você pode deixar a sua mulher sozinha. Você não ficaria de cabelo em pé se ele fizesse algo com sua esposa? Eu acho que ele não precisa do meu cabelo. Então, se você faz um estudo profundo, você percebe que as leis de Deus são justas. Elas não são um fardo, a não ser que você queira ser um criminoso. Bem, se eu olhar para esse verso que você acabou de ler, se der uma sacudida nele e fizer uma pergunta, se você quiser que Deus o abençoe, se você quer ter uma vida feliz, o que é preciso fazer? Então ele ordena, guarde os estatutos. Muito bem. E ao estudar a vontade de Deus, podemos entender o caráter dele. Não é? Definitivamente. Muito bem. Se ele te diz, eu quero que você me ame, ele está, na verdade, dizendo, estude a minha vontade para ver se você pode conviver com isso. E se você disser, não, eu não quero conviver com essas leis, então pergunte-se, eu quero viver sem elas? Sim, eu quero viver com uma consequência. Porque se eu viver sem a lei de Deus, o meu próximo também vai fazer o que quiser comigo. Ele também pode adulterar com a minha esposa, roubar meus bens, mentir para mim, me roubar, desonrar o meu nome. Tudo isso daí. E se isso se aplica à humanidade, também não se aplicaria a Deus, que fez essas leis? Definitivamente. E por que alguém poderia querer outro Deus, se não existe outro Deus? Muito bem. Eu acho que já podemos estabelecer que se você quer seguir esse mandamento de amar a Deus, você precisa compreender que os mandamentos deles e estatutos e juízos são condicionais para a sua vida e para a sua prosperidade. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que vocês possuirão. Ele está simplesmente constatando um fato. Façam isso e vocês serão felizes. É exatamente isso. Se, por exemplo, toda a congregação estivesse ali e me perguntasse o que devemos fazer para cair nas graças de Deus, ele poderia responder, eu lhes ordeno, guardem os mandamentos, permaneçam nos estatutos. Isso é para o nosso bem. Ele não te força, mas existem consequências. Salmo 119, verso 127. Eu amo os seus mandamentos mais do que ouro. Sim, mais do que o ouro fino. Martin, quando você ama os mandamentos de Deus, você automaticamente o ama também. Exatamente. E se essa for a sua atitude, então não será um fardo. Nunca será uma coisa pesada. Os mandamentos não são importantes? Bem, é vida ou morte. Muito bem. Então, a maior demonstração de poder e grandeza de Deus foi lá no Sinai. Foi algo realmente grandioso, aonde a lei foi apresentada e dada e escrita em pedras, o que significa que ela é inamovível. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Portanto, podemos determinar que se você ama os mandamentos porque você os estudou, e se você não os estuda de uma perspectiva egoísta, você os estuda de um ponto de vista benevolente, você entende o bem que aqueles mandamentos te causam, você automaticamente vai amar Deus. Sabe, naquela montanha, quando foi dado, na verdade foi um presente que Deus nos deu. Sim. Muito bem. Vamos ainda mais profundo. Daniel. Esta é a oração de Daniel no capítulo 9, verso 4. Eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz a minha confissão, dizendo, ó Senhor, grande e terrível, que guarda a aliança e misericórdia com aqueles que o amam e com aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso não é repetido vez após vez na Bíblia toda? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Podemos ignorar? Não. É um tema central, não é? É um tema central. Muito bem. Então ele guarda a aliança. Ele é um Deus misericordioso. E para receber toda a misericórdia de Deus, nós devemos amá-lo. Mas para amá-lo,
Para manifestar esse amor, temos que guardar os mandamentos. Temos que entrar em harmonia com a vontade dele. Eu desafio qualquer pessoa no mundo a ler os 10 mandamentos e depois me provar que eles não são bons. As pessoas vão tentar, especialmente nos 4 primeiros. Que são em relação a Deus, não é? Então, comece com os últimos 6. Diga, esse é o relacionamento que você tem que ter com o seu próximo. Sendo assim, qual é o relacionamento que devemos ter com Deus? Precisamos respeitá-lo. Não devemos ter outros deuses, porque eles não existem. Muito bem, vamos para o Novo Testamento. João 14:15. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ora, existe qualquer mudança entre o que diz o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Será que podemos estabelecer de maneira honesta que Deus não muda com relação aos seus mandamentos? Definitivamente, 100%. Deus não muda. Seja no que sai da boca de Jesus, como neste caso, se me amais, guardais os meus mandamentos, ou da boca de Jeová. Não há diferença. Sem diferença. Diferença O nenhuma. mesmo Deus. Apenas para garantir, verso 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, se você não guarda os mandamentos de Deus, você não o ama. É isso. E não é o Deus egoísta que diz isso. É um fato. É assim. As consequências mostram isso. Ou seja, se os mandamentos dizem viva e deixe viver. Viva e deixe viver. Faça aos outros o que você queria que fizessem contigo. Esse é o mandamento. Isso é amor pelo próximo. E o mesmo se aplica ao amor para Deus. Faça o que diz os primeiros 4 mandamentos, e assim demonstrará que de fato ama Deus. Isso provará que você concorda que existe apenas um Deus. Você não terá um ídolo, você não blasfemará o nome dele, você vai querer gastar tempo com ele. O tempo dele, que ele determinou, e não o que outra pessoa determina. Então, não tem diferença. Eu sou o Senhor, eu não mudo, não é? João 15, verso 10. Se guardarem os meus mandamentos, vocês habitarão em meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e habitado em seu amor. Portanto, a retratação do Deus do Novo Testamento, Jesus, está dizendo que ele não mudou nada em comparação ao Antigo Testamento. As exigências do Deus do Antigo Testamento eram guardadas por Jesus. E, portanto, ele requer o mesmo de nós. É isso. Ele mostrou isso e mostrou quais são as consequências, que é preciso amar a Deus e que você deve fazer o mesmo. Devemos fazer o mesmo? Então, se você guarda os mandamentos, você vai habitar no amor de Deus. Em outras palavras, você vai ficar com Deus. E ele nos deu um exemplo. As exigências do Antigo Testamento foram cumpridas em mim, portanto, eu quero que vocês a cumpram também. Eu não vim para tirar isso e facilitar as coisas para vocês. Eu vim para mostrar que essa é a posição do Antigo Testamento e que pode ser feito. Seria um pedido sem cabimento? Absolutamente. 1 João 5:3. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Não. Seria demais pedir uma coisa dessas? São os mandamentos do amor. Como pode ser doloroso? Mas Tomás de Aquino diz que é razoável que você pegue os bens de outros para satisfazer as suas próprias necessidades. Nós vemos que, de certa forma, vivemos sim, com frequência. Uma religião que diga isso é doentia, pois é totalmente contrária à palavra de Deus. E esses chamados santos são aqueles que nos dão a lei natural sobre a qual toda lei moderna é baseada. Sim, é incrível. Já falamos sobre isso muitas vezes. Eles tiram 10 leis e têm que escrever milhares. E não guardam nenhuma delas. E eles sequer mantêm alguém seguro. O que está acontecendo no mundo hoje? As cidades não estão um caos total. A polícia foi removida, não precisamos mais dela. Fazer o que quiser tornou-se a nova lei.
E qual é o resultado? O caos total. As pessoas estão felizes assim? Não, todo mundo está... A pergunta é a seguinte, Martin. Uma vez que eles se tornam infelizes e não podem suportar mais, que é basicamente a nossa situação agora, não vão fazer leis draconianas e Deus vai acabar levando a culpa? Sim, definitivamente. E eles farão as leis deles ou as leis de Deus? Eles farão suas leis. Eles farão algumas das leis de Deus, mas depois eles terão as suas... Eles terão a sua interpretação própria deles da lei. interpretação. Muito bem, Martin, nós... Se você puder imaginar uma cidade no mundo inteiro que guarda os 10 mandamentos, todos não vão querer morar lá? Com toda certeza. Será o céu, porque o céu será onde todos os mandamentos serão guardados. Muito bem, então, Martin, este é o resumo. Se você quer entender o amor de Deus, precisa entender a lei dele. E quando entendemos que a lei é uma manifestação do amor, quando amamos a lei de Deus mais do que ouro, porque se todos a guardassem, todo mundo ficaria bem com todo mundo, então, Martin, nós vamos amar a Deus automaticamente. Eu acabei de ter um pensamento. Se alguém lhe disser, não pregue os mandamentos, pregue o amor de Deus. Isso não faz sentido, porque é impossível separar a lei do amor. É isso. Muito bem. Já mostramos isso aí umas 100 vezes, mas vou mostrar a 100ª vez, talvez a 100ª2ª, até as pessoas finalmente entenderem. Se você olha para o caráter de Deus e o caráter da lei, e para a Bíblia, você verá que ela diz que o caráter de Deus é justo. Romanos 3, 26. Vai dizer que a lei é justa. Romanos 7, verso 2. E você pode seguir adiante. Deus é verdade, a lei é verdade, Deus é puro, a lei é pura, Deus é luz, a lei é luz. Deus é fiel, a lei é fiel. Deus é bom, a lei é boa. Deus é espiritual, a lei é espiritual. Deus é santo, a lei é santa. Deus é verdade, a lei é verdade. Deus é vida, a lei é vida. Deus é justo, a lei é justa. Deus é perfeito, a lei é perfeita. Deus é eterno, a lei é eterna. Agora, a lei não é uma pessoa. É um conjunto de regras. É um espelho. Sim. É um espelho do caráter de Deus. Tem gente que olha para o espelho e se apaixona por si mesma. Mas se olhar para esse espelho, você vai se apaixonar por Deus. É isso aí. Porque a lei reflete a Deus, a imagem dele. E se esse espelho estiver lhe mostrando coisas que você não está fazendo, então você não está em harmonia com esse caráter. Portanto, não se pode separar a lei do caráter de Deus. Agora, se você ama a lei, você só está amando um livro. Não seria melhor amar uma pessoa? É isso aí. Pois é. Se você ama a lei, você automaticamente ama Deus. Não dá para separar. Não, porque isso também se torna problemático. Muito bem. Agora, teoricamente, se alguém não guarda a lei, você acha que isso resulta em felicidade? Se alguém mata o seu filho, você vai estar totalmente feliz porque isso aconteceu, né? Claro que não. Você vai ficar revoltado. Você vai gritar por justiça. E nós precisamos falar sobre isso no futuro. Quando alguém transgride a lei contra você, todo mundo fica bravo. Ainda assim, parece que a gente não gosta de guardar a lei. E se a gente acabasse completamente com a lei? Sim. Não. Jesus aboliu a lei. Mas ele não nos mandou guardá-la? Como poderia ele então ter acabado com a lei? Muito bem, vamos olhar para outro aspecto. A ira de Deus, o Deus irado. Romanos 1, verso 18. Pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Que suprimem a verdade pela injustiça. Veja só. Nós acabamos de ler que Deus é justo e que a lei é justa, certo? A justiça é retratada na lei e a justiça é retratada no caráter de Deus. E a fúria de Deus é contra a injustiça. Para que isso seja contra a ilegalidade. A ira é contra a injustiça, correto? Então, Martin, se alguém chega e afoga o seu filho,
você não vai ficar bravo, Com certeza. não vai ficar irado, Claro. você não vai querer que algo seja feito a respeito. Eles querem que a justiça seja feita. Querem vingança sobre a pessoa que fez isso. Por que então ficar bravo com Deus se ele sente a mesma coisa? É isso mesmo. Muito bom. Não é? Portanto, Sr. Dawkins, se Deus é um Deus de justiça, e Deus quer que a justiça prevaleça, por que o senhor está com raiva dele? Por que dá a ele todos os tipos de nomes e conotações negativas? Se tudo o que Deus quer é a justiça, nós deveríamos dizer, graças a Deus, que ele ainda preze pela justiça num mundo louco como esse. Deuteronômio, capítulo 3, verso 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo, à batalha em Edrei. E o verso 3 diz: E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo também, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. Será que foi um Deus genocida que deu a ordem para destruir completamente a Og e tudo que pertencesse a ele? Para acabar com todo mundo? Então agora esse é um Deus vingativo e irado. Seria esse um Deus horrível, irado e genocida? Alguns veem dessa maneira. Mas você pode se fazer a pergunta: por que Deus, que diz que é amor, daria uma ordem assim? Seria possível que Og e toda a sua nação tivessem passado dos limites? Sim, não há retorno de onde eles foram. Então não há volta. Eles já passaram do ponto em que a misericórdia de Deus estava. Se tornaram tão maus, tão assassinos, tão perversos, que se tornaram uma maldição para a humanidade. E a única solução possível era eliminá-los. Do contrário, a humanidade inteira seria contaminada. Martin, se o mal no mundo fosse permitido chegar aonde quisesse, eventualmente todo o planeta se tornaria mal, não é? Ou seja, você tem vislumbres disso acontecendo. Em lugares onde eles simplesmente deixaram as pessoas continuarem e não implementaram a lei. O que houve? Um caos, na verdade. Tem outro ponto, Martin. Neste texto do Antigo Testamento, Deus está retratando uma teocracia. É como se fosse uma demonstração para ensinar algo. Era algo que as nações deveriam observar. Como um programa de TV. Você liga a televisão e assiste o próximo episódio. Aqui temos uma retratação daquilo que Deus requer. Ele requer absoluta obediência aos seus mandamentos. Porque qualquer transgressão aos mandamentos de Deus resultam em dor para alguém. E ele não gosta disso. Ele não gosta de choro, de dor, mas isso exige obediência à lei. Porque qualquer transgressão acaba causando dor. Se uma pessoa mata alguém que você ama, isso vai causar muita dor. É por isso que Deus não quer que ninguém mate, que ninguém roube, que ninguém minta. Deus só gosta da verdade. Dessa forma, não haverá dor. E aqui tivemos uma demonstração. Foi uma exibição não apenas para as nações ao redor, que eram muito perversas, mas até mesmo para o seu povo. Porque não há sombra de mudança nele. O que se aplica a um, se aplica a outro. Aplica-se a todos. Ele não muda nada. Exato. Mas aqui ele tinha um povo professo que disse que fariam tudo o que ele quisesse. Mas eles não fizeram. Não, mas... Ainda assim, disseram que fariam. Sim. Isso não é a igreja? Essa é a igreja. A igreja, supostamente, deveria fazer tudo o que Deus quer, porque nós cremos nele, estamos convencidos disso. Mas não quer dizer que nunca tropeçaremos. E não quer dizer que as pessoas na igreja façam isso. Mas a igreja tem que reconhecer. Isso é o que faremos. Considerando esse ponto de vista, será que Deus foi justo naquela situação? Sim, mas... Considerando que aquele povo sacrificava seus próprios filhos e torturavam as pessoas sem piedade?
uma nação que quebrava os mandamentos de Deus das maneiras mais terríveis possíveis e tornando essas práticas a sua própria religião? Deus disse: esse sistema é tão corrupto, tão mau, que precisa ser erradicado da terra, porque isso jamais será permitido no céu. Eu vou acabar com isso. Exatamente. E isso foi um retrato do que tem que ser feito. Porque isso é o mesmo que será feito para termos o céu. Muito bem, vamos fazer outra pergunta. A justiça não exigia a execução de Og Sim. e tudo o que pertencia a ele? Porque tudo tornou-se corrupto. Muito bem, vamos olhar por essa perspectiva. Agora, voltemos para a aliança com Abraão. Gênesis 15, do verso 13. E disse a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Isso é um tipo. Nós estamos numa terra de escravidão. Sim, estamos na terra da escravidão. Muito bem. E Deus está permitindo. E essa situação vai acabar nos trazendo mais próximos a Ele. Vai acabar deixando o nosso caráter mais próximo ao dele. Então, eles eram estranhos. Nós somos estranhos nesse mundo. E eles seriam afligidos por 400 anos. Isso é um tipo. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Depois de tudo, sairão com muitos bens. Isso é uma promessa de libertação. Nós temos uma promessa de libertação? Isso é um tipo, não é? Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Ele não veria a redenção, ele morreria. Mas na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Portanto, Deus não tirou aquela nação do Egito para o seu controle e poder, e os utilizou como exemplo para o mundo daquilo que vai acontecer àqueles que rejeitarem a sua lei. E ele diz que ele não permitiria a eles acabarem com aquelas nações, cuja terra eles iriam ocupar, dos cananeus, que era o povo mais perverso de todo o planeta. Mas por quê? Porque a iniquidade daquele povo ainda não tinha chegado no limite. Quanto tempo de chance eles tiveram? 400 anos. Isso não é paciência, Martin? Imagine uma cidade no mundo atual que não tenha leis e que tenha permissão para continuar funcionando por 400 anos. Não tem um debate interessante sobre isso nos Estados Unidos agora? Cidades sem leis, em contraste a cidades com leis? Interessante, não? Veja, é por isso que eu estou mencionando o assunto. Se você observar, já poderá ver para onde vai se dirigir. Será em direção ao Deus piedoso, mas sempre será doloroso. Muito bem. Se uma cidade se torna realmente perversa, Deus não teria o direito de aniquilá-la, como Sodoma e Gomorra? Eu estava pensando sobre isso há pouco. Se pegarmos o verso anterior que lemos, sobre Og e Bazã, é semelhante a quando Deus disse a Ló, ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E ele diz, não, mas se as pessoas não... Assim, não... Bem, então esse é o primeiro pensamento que surge quando você lê essa seção de Og também. Não havia pessoas que ainda poderiam ter mudado? E será que Deus não aplicou essa discussão que você descreveu aí quando ele foi para Sodoma? Exatamente. Ele não disse o que aconteceria se tivessem 50 e depois 100, e no fim das contas, quantos sobraram? 3. Então é a mesma coisa quando Deus é misericordioso por 400 anos. Você acha que quando isso acontece, ele sabe que ninguém mais irá mudar? E Deus teria o direito de fazer isso? Ele não é o Criador? Muito bem. Deixa eu perguntar outra coisa. Não seria um ato de amor e misericórdia eliminá-los? Sim. Exato. E se eles fossem matar cada um de nós? Ora, a polícia hoje, ou o exército, não arrogam para si o direito de erradicar alguém
que coloca em perigo a vida de todos ao redor, É isso aí. eles neutralizam o sujeito. Você precisa. E se isso é completamente aceitável nos tempos em que vivemos, quanto mais no julgamento de Deus. E lembre-se que Deus teve misericórdia daquele povo 400 anos. Mas não é interessante o que você mencionou? É que há muitas pessoas na sociedade atual que não querem que a polícia tenha isso. Eles querem viver no caos total, assim como Sodoma. Muito bem. Então, a ira de Deus para com aqueles que rejeitam a sua lei. Og, Sodoma, Gomorra e vários outros. Amalequitas. Sempre que Deus dava essa ordem, era o fim. Eles tinham que ser erradicados. Agora, no caso de outras nações, como os filisteus, por exemplo, ele os erradicou? Não. Ele não erradicou. E no caso dos moabitas e outros, ele os erradicou? Não, mas apenas alguns ele deu essa ordem para erradicar, porque haviam se tornado tão corruptos que tornou-se uma necessidade erradicá-los. É para o bem de todos. Sim, e como você disse antes, esse é um tipo de caminho para o qual estamos indo se quisermos ir para o céu. Isso não pode existir como uma ameaça para a igreja. E lembre-se, era uma teocracia, era uma demonstração de uma realidade maior. Hoje não vivemos numa teocracia. Nós voltaremos a uma teocracia. No entanto, será a teocracia do céu, a verdadeira, e não essa da terra. Essa daqui será falsa. Esse é o ponto. Então relaxa aí, Dawkins. A outra pergunta que eu acho que as pessoas podem ter. E quanto à maneira como eles se livraram dessas nações? Frequentemente, o próprio Deus os eliminava. Eles não tinham que mexer um dedo. Sim, mas também devemos lembrar de que, às vezes, as pessoas que tiveram que fazer a erradicação foram além do que Deus estava pedindo a elas. Correto. Veja, quando Deus eliminava alguém, era rápido. 185 mil estavam vivos e, de repente, todos morreram. Me refiro ao exército assírio. Quando Deus lutava em favor de seu povo, ele os erradicava. Não era como os assírios, que amavam torturar os seus prisioneiros vagarosamente. Deus não é um tirano, ele não é um monstro, ele só os eliminava. Os israelitas podem ter ido muito longe em alguns casos, mas Deus não. Mas ainda assim, o propósito original de Deus, de querer que isso fosse erradicado, não estava errado. Nessas situações, esses povos eram tão maus que tinham que ser eliminados antes que destruíssem os outros. É dessa forma que temos que ver. Agora, a ira de Deus não é apenas direcionada aos idólatras. A ira de Deus é contra todas as coisas que são contrárias à vontade dele. Vejamos a ira de Deus com relação aos idólatras. Vemos em 1 Samuel 15, verso 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Então, temos aqui um comando direto de Deus, que, aliás, o Dawkins interpreta como genocídio. Certo? Aonde Deus diz, vá e destrua os pecadores, os amalequitas. E Deus define os amalequitas como pecadores. E pecado é transgressão da lei, de acordo com João, certo? Então, eles eram transgressores da lei de Deus no maior grau possível. Eles tinham que ser eliminados. E a ordem era, acabe com os amalequitas. Eles são uma maldição sobre a terra e continuarão a contaminá-la até destruir toda a humanidade. O espírito deles era contagioso. E essa ordem para destruir os amalequitas foi dada ao rei Saul, correto? 1 Samuel 15, 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas e destruí totalmente. Ele tinha destruído todos mesmo? Não, porque o rei ainda está lá. Deus deixou bem claro, não era para ter sobrado nem os bens e os animais deles. Mas os israelitas decidiram enriquecer com as riquezas dos maus.
mas Deus mandou acabar com tudo. Seria como pegar um pote de ouro e jogar no oceano. Era algo difícil de se fazer. Eles preferiam ficar com aquele dinheiro todo do que jogá-lo fora. Trouxeram as ovelhas deles porque não queriam sacrificar as suas próprias. Ele era um rei egoísta. Ele não matou o rei Amalequita e, obviamente, não tinha matado a todos eles, porque os remanescentes dos Amalequitas permaneceram lá por um longo tempo. Então ele não fez o que Deus tinha pedido. Ele tinha que destruir todos e tudo, e ele não o fez. Vejamos a morte de Saul em 2 Samuel 1:12. Veja, ele e seu filho foram mortos, certo? E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Eventualmente, Saul foi vencido por seus inimigos. Neste caso, eram os filisteus. E então lemos no verso 13. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: De onde é você? E ele respondeu: Sou um filho de um estrangeiro, sou amalequita. Saul havia caído, mas ainda não estava morto. Ele estava muito ferido e sabia que morreria. Ele jogou-se sobre sua própria espada, mas ainda assim não morreu. Então ele chamou esse outro homem, que por acaso foi esse. E veja só, ele era um filho de um estrangeiro, um amalequita. E acabou sendo ele a matar o rei. E Davi lhe perguntou: Como você não teve medo de levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: Vem aqui e mate-o. E o servo o feriu, e o homem morreu. Então ele cuidou dos amalequitas. Ele matou o amalequita. Qual é a moral dessa história, Martin? A moral é que se você não mata o amalequita, ele vai te matar. Ele vai voltar e cortar sua cabeça. Muito bem. A Bíblia define os amalequitas como pecadores. Transgressão da lei. Vamos compará-los ao pecado. Se você não mata o pecado na sua vida, ele vai te matar. Você tem que matá-lo. Tem que morrer para o eu. Será então que foi injusto que isso aí tenha acontecido? Afinal, o que fez o homem? Ele não fez o que Saul pediu? E se Saul tivesse feito o que Deus lhe pediu, aquele homem não estaria lá. Ele não estaria ali, não? E ele provavelmente não teria lutado contra os filisteus e perdido. Tudo teria sido diferente. Então, uma pequena desobediência já traz graves consequências para toda a nação. Porque não apenas Saul foi afetado, toda a nação foi. Milhares de milhares sofreram com a consequência. Então, Martin, a moral da história é: se Deus é amor, Deus também é justiça. E a norma da justiça é a lei. E a lei define o que é pecado. Uma vez que o pecado chega ao ponto sem volta, ele tem que ser erradicado, junto com a pessoa que está se apegando ao pecado. Portanto, esta situação é justa ou injusta? É absolutamente justo. Façamos uma comparação. Quando um assassinato em massa está para acontecer, e o criminoso tem um rifle, e ele está disposto a matar qualquer pessoa, na esquerda, direita, qualquer pessoa, não é justo neutralizar essa pessoa? Sim. Sim. Não foi isso que Deus fez? Sim. Foi exatamente isso. Mas aplicado a uma nação que destruiria o resto da humanidade se lhe fosse permitida continuar vivendo. Vamos então olhar para a ira de Deus com relação ao seu povo? Afinal, Deus é justo. Ele não tem dois pesos e duas medidas. E ele exige que a sua igreja pratique a justiça e o amor de Deus. Muito bem. Veja só que exemplo interessante, que também é muito doloroso para muitos que vivem no tempo de hoje. Isso vem de Salmos 78, verso 27, e se refere ao tempo quando Deus permitiu ao seu povo comer carne das codornizes que ele havia trazido. Fez chover carne sobre eles como pó.
bandos de aves como a areia da praia. Isso aí é um paralelismo hebraico. Sim, e então isso também está retratando a história que aconteceu em Êxodos. Correto. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Permitiu que comessem à vontade, e assim foi satisfeito o desejo deles. Vamos parar aí. O desejo deles estava em harmonia com a vontade de Deus? Não. Não. Não, porque ele forneceu. Correto? Deus, ele proveu uma vez, porque eles queriam, mas não houve nenhuma repreensão. Deus tentou pacientemente ensiná-los um caminho melhor, mas eles se recusaram e quiseram mais uma vez. E dessa vez teve consequências. Deus deu a eles o que eles queriam. Não refrearam o seu apetite. Não haviam mudado. Ainda queriam aquilo que não era bom para eles. Martin, se as escrituras estão corretas, quem te projetou? Deus. Sendo assim, ele não sabe o que é melhor para você? Sim. Se eu sou um motor a diesel, ele vai me dizer para eu me abastecer com diesel, não com gasolina. Como seu projetista, Deus te diz o que é bom para você. Mas se você disser, eu não ligo, Eu gosto de gasolina, eu quero fazer o que eu quero fazer, vai turbinar o meu motor. então Deus disse, ok, eu vou dar o que você quer. Vou ensinar-lhes uma lição. Vou dar-lhes o que querem. Porque não estão refreando suas paixões. E vocês vão ver quais serão as consequências. Depois vem o câncer e todo tipo de doença. E depois você ainda fica bravo com Deus pelo tratamento injusto. Não é assim? Sim. Portanto, Deus, em sua sabedoria, nos dá a receita. Ele nos diz o que é melhor. Como fomos projetados, ele nos explica o porquê. Não haverá morte no céu. Ninguém vai comer animais no céu. Ninguém vai matar o bichinho de estimação do outro para comer. Não vai ter morte no céu. Então, se acostume com isso agora mesmo. Deus criou as plantas para o seu bem-estar. Ele criou as frutas, os grãos, as sementes, os vegetais. É isso que devemos comer. Não vai existir morte no céu. Essas coisas não fazem bem para você. Deus não quer que comamos isso. Porém, a gente insiste naquilo que faz mal. Aí virão as consequências. Por acaso isso é injusto? Não. Se uma criança insiste em fazer algo que vai causar mal a ela, às vezes o pai vai permitir que ela tenha aquilo apenas para que veja aonde vai dar. E, quem sabe, aprenda a lição. E enquanto a comida ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles e matou os mais gordos deles e feriu os escolhidos de Israel. Aqui temos uma ação retributiva de Deus contra o seu próprio povo. Eles não queriam dar ouvidos. Era uma teocracia. Agora, nós não estamos vivendo em uma teocracia. Podemos dizer que Deus está esperando uns 400 anos e muitas gerações, não é? Mas as consequências são horrendas. Certo? E o que mais diz? A despeito disso tudo, continuaram pecando e não deram crédito às suas maravilhas. Essa é a condição na qual se encontra a humanidade. Se chama natureza caída. E Deus quer restaurar a nossa natureza. E para que isso aconteça, devemos entrar em harmonia com os seus mandamentos, a vontade dele. Existem 10 estatutos morais, mas eles não negam as leis da física e as leis da fisiologia. Deus estabeleceu leis de saúde também, que precisam ser obedecidas. Não porque Deus é um tirano, mas é pelo seu próprio bem. Porque ele é um Deus de amor. E, no fim das contas, é pelo bem de todos ao nosso redor. Houve um pregador cujo nome era Richard O'Feill. Ele já morreu. Eu o encontrei muitos anos atrás,
Eu ouvia vários dos sermões dele. Ele era um homem muito bom. E ele sempre dava um exemplo. O nome de sua esposa era Betty. E ele dizia, se eu transgredir as leis da saúde, quem sofre? A Betty vai sofrer, porque quem vai cuidar de mim é ela. Ele sempre mencionava isso em seus sermões. Quem sofre são os outros. Sim, é assim que funciona. Se nós criamos o fardo, todos ao nosso redor vão sofrer com ele. Então, parte da natureza humana ainda quer ficar no pecado. E Deus aplicava justiça em seu próprio povo, assim como ele aplicava às outras nações. Esse é um ponto muito importante. Eu espero que as pessoas entendam isso, pois foi o que você acabou de mostrar. Não é que ele tenha favoritos e os outros sejam o tempo todo inimigos. Exato. Salmo 78, verso 38. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou suas iniquidades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Ou isso é verdade ou é mentira? Se aplica a todas as nações? Deus não deu 400 anos de chance? Ele não perdoou? Ele não refreou a sua ira? O mesmo com seu próprio povo? O mesmo com seu próprio povo. Esse é o caráter dele. Por que falam tão mal de Deus, Martin? Sendo assim, o que é que a Bíblia exige de nós? É que tenhamos um novo caráter. Colossenses 3, a partir do verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A lei de Deus não é guardada no céu? Sim, definitivamente. Isso porque os transgressores foram expulsos de lá. Satanás e seus anjos maus não foram expulsos? Expulsos? Ele não era um transgressor? Sim. Ele era um assassino desde o início. Ele foi um ladrão e mentiroso desde o início. Isso é quebrar a lei de Deus, não é? Ele foi expulso. Se você coloca suas afeições nas coisas de cima, você deve viver de acordo com isso, não é? É isso mesmo. Isso não está registrado? Sim. Sim, está na Bíblia. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. É absolutamente essencial que a velha pessoa dentro de nós morra. Sim, e também muito importante, não é por conta própria. É com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A glória é o caráter de Deus. Muito importante. Ou seja, o caráter que você tem que simular aqui na Terra é o caráter de Deus. E esse caráter está retratado nos 10 mandamentos. E isso vai dar glória a Ele. Isso dará glória a Ele? E como alcançar isso? Temos que mortificar os membros que estão sobre a terra. Ou seja, se o seu estômago te diz para comer algo que não é bom, você diz a ele, não, você só vai comer o que é bom. Ok? Eu vou preparar o que faz bem de uma maneira tão gostosa que você vai gostar. Então, você não precisa ser um tipo de mártir. Porque, obviamente, Deus criou as coisas que fazem bem para serem apreciadas, mas o nosso paladar deve ser reeducado. Aprender a desgostar do lixo de que costumava gostar antes. Apreciar a boa comida de Deus leva algum tempo e esforço para preparar corretamente. Também temos que abandonar a fornicação. Não se envolva com a mulher de seu próximo. Impureza. Quando você assiste televisão e assiste alguma coisa que não presta, e os seus olhos se deliciam naquilo, a sua mente se torna contaminada. Portanto, fique longe de impurezas. Afeição desordenada. A vil concupiscência. Avareza, que é idolatria. Martin, será que Deus não exige uma mudança? Mudança. Mude o que você ouve, o que você assiste, o que você faz, como você fala.
E não é curioso que as pessoas fiquem bravas com indivíduos que pratiquem essas coisas? Mas ninguém quer parar de fazer essas coisas. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus se aplica aos filhos da desobediência. Estejam ele no mundo ou estejam na igreja. Não faz diferença. Não. O padrão são os mandamentos. Muito bem. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nestas coisas. Nós éramos filhos da desobediência. Nós fazíamos tudo isso. Mas temos que parar de fazer. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e palavras indecentes. Martin, você tem problema com a ira? Sim. Pelo menos você é honesto. Pelo menos com Deus, isso pode ser superado. A ira de Deus é justa. A nossa ira frequentemente é injusta. Não, pelo contrário, ele vai expô-lo a ela. É um treinamento. A ira. Como vimos, a ira de Deus, ela é temperada com misericórdia. A iniquidade ainda não chegou no limite, mas depois do tempo de chance, acabou. A nossa ira frequentemente não é misturada com misericórdia. Malícia, blasfêmia, palavras indecentes que saem de nossa boca. Às vezes eu escuto a conversas cheias e cheias de palavrões. Eu costumava falar assim. Eu também costumava. Sério? E agora, seus ouvidos doem quando você senta para conversar coisas desse tipo. Deus pode mudar as pessoas. Sim? Não mintam uns aos outros. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, tudo isso daí faz parte dos 10 mandamentos. Sim. Palavras indecentes que saem de nossa boca têm que ver com o 7º mandamento. Blasfêmia é parte dos mandamentos. Ira, raiva. A Bíblia não compara essas coisas ao assassinato? Sim. É parte dos mandamentos, então? Ou seja, Martin, temos que viver em harmonia com a lei. Com o caráter de Deus, e isso é guardar seus mandamentos. E se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Sendo assim, Deus é um Deus de ira? Ou será que ele é apenas um Deus justo? Também misericordioso, com uma norma muito clara com a qual temos que viver em harmonia. E se não o fizermos, estaremos escolhendo... Então você escolhe a morte e, ao fazê-lo, é para o seu próprio benefício, para o seu próprio bem. Se a sociedade celestial não vai ter malícia e nem essas coisas erradas, então qualquer um que as pratique deve ser removido? Eles não serão colocados no inferno para queimar para sempre, mas serão destruídos para sempre. E, mais uma vez, a escolha é deles. Deus não interfere na escolha. Ele diz, tudo bem, isso é o melhor para você. Escolha se quiser, mas se não quiser, terá de viver com as consequências, ou, nesse caso, não viver. Muito bem. Agora, a Bíblia chama essa obra de execução da justiça divina de estranha obra. Isaías 28, verso 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Ou seja, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de vida, Ele não é um Deus de morte. Então, quando Ele executa a sua ira, Ele o faz com lágrimas. É um ato estranho para Ele, é contra o seu caráter. Eu acho que o livro de Jó diz algo semelhante. Deixa eu conferir. Acho que é Jó 31 ou 30. Deixa eu dar uma olhada. Assim, Jó 31, verso 1. E Jó diz: Fiz uma aliança com os meus olhos.
Esta é uma maneira muito legal de dizer que não olharia para nada imundo ou perverso. Ele queria guardar as avenidas da alma. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Isso aqui já acaba com a pornografia, não é? Pois que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Ou seja, se eu transgredir, quais serão as consequências? Porventura não é a destruição do perverso? E o desastre para os que praticam a iniquidade? É exatamente a mesma coisa. É um ato estranho. Então, temos aqui no livro de Jó, temos no livro de Isaías, que não é o desejo de Deus destruir as coisas. O desejo dele é que as pessoas percebam que existem regras, que existe uma lei, existe uma norma da justiça. Deuteronômio 31, verso 12. Reúna o povo, homens e mulheres e crianças, e o estrangeiro que está em suas portas. Em outras palavras, a quem estava endereçada essa mensagem? Todos. Cada um deles, ninguém é excluído. Para que ouçam e aprendam e temam o Senhor seu Deus e guardem todas as palavras desta lei. Esse é um tema recorrente em toda a Bíblia. Romanos 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Não é uma escolha? Sim, É uma escolha. você tem escolha. Portanto, de quem é a responsabilidade quando Deus acaba derramando sua ira? Toda a sua. Quem é o tirano? Infelizmente, você mesmo. Você é o tirano. Você trouxe a ira sobre si mesmo. Se você pega uma arma e começa a atirar em gente inocente, meu amigo, você trouxe sobre si mesmo a ira dos outros. É isso aí, a escolha é sua. Essa é uma ira ensandecida ou apenas a aplicação da justiça? Uma condenação justa. É isso mesmo, definitivamente. E Deus não é paciente? Sim, Ele não negocia com o transgressor para que este mude de ideia? sim. Lá estará... Será que é o negociador que é mau? Não, E se a negociação falha e o criminoso é morto? Ele é o vilão? não. Quem é o vilão? Você mesmo. Ezequiel 18:31. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó nação de Israel? Vê a negociação? Aham. E ele está chorando. Na verdade, ele está perguntando por quê. Me escute, abaixe a arma. Pare de matar gente inocente. Comece a fazer a coisa certa. Por favor, eu não quero matá-lo. Hã? Ezequiel... Na verdade, ele não está te matando, você está se matando. Correto? Ezequiel 33:11. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Não é clara a negociação? Se você não consegue ver que, mesmo onde ele diz, eu ordeno que você guarde os mandamentos, é porque eu quero que você se converta dos seus maus caminhos. Eu quero que vocês vivam. Muito bem. Agora vamos para o ato estranho. Ou seja, a execução. Esse é o verso mais curto da Bíblia. Jesus chorou. O que isso te diz sobre o caráter de Deus? É um caráter amoroso, é atencioso. Mas por que Jesus chorou? Porque ele vê que o mundo não quer ouvir. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que a ti foram enviados. Quantas vezes não quis reunir os teus filhos, assim como a galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram? Martin, eles foram destruídos? É. Jesus não chorou? Sim. Ele impediu a destruição? Não. Não. Ele avisou, alertou e disse a eles: isso é o que vai acontecer. Converta-se do mau caminho. Há alguma mudança neste Deus do Novo Testamento em comparação ao Deus do Antigo? Não, e será a mesma coisa no final. Martin, as pessoas alegam que o Deus do Antigo Testamento é um tirano.
mas que o Deus do Novo Testamento é um Deus bobinho, mamão com açúcar. Isso é verdade? Não. Eles simplesmente não estudam a Bíblia. E o problema não está em Deus, mas em si mesmo. Essa mensagem precisa chegar a todo mundo. E se eu te disser que essa mensagem está dentro da mensagem do terceiro anjo? Eu sei. Você acredita? Apocalipse 14, verso 9. Seguiu então um terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Sodoma e Gomorra não foi atormentada com fogo e enxofre? Sim. E ela foi destruída? Sim. Quanto tempo o povo sofreu? Eles já morreram? Se foram. Quanto tempo demorou para que a mulher de Ló virasse uma estátua de sal? Na mesma hora. Muito bem. Ou seja, quando a fúria de Deus é derramada, quando as pessoas passam do limite, seria então porque nunca foram expostas ao seu problema? Não. Deus nunca pediu que eles mudassem? Não, ele tem sido misericordioso por mais de 400 anos. Pois é. O anjo seguiu com alta voz: Se qualquer homem adorar a besta. Eu realmente quero saber quem é a besta. Mas, novamente, se significa que há uma escolha. Sim. Ou a sua imagem, ou receber a marca. Então você rejeitou Deus. E a fúria de Deus será derramada em você. É uma advertência ao mundo? Aqui está uma citação do livro Patriarcas e Profetas. Desde o início do grande conflito, tem sido o propósito de Satanás mal representar o caráter de Deus e excitar a rebelião contra a sua lei. Ele conseguiu? Sim. Por quase 6.000 anos ele tem sido muito bem sucedido. É verdade. E pensar que ele usou a instituição da igreja para mudar a lei de Deus e ensinar outros a fazer o mesmo é algo horrendo, porque Deus não muda. Esta obra parece ter sido coroada com sucesso. As multidões dão ouvidos aos enganos de Satanás, colocando-se contra Deus. Mas, em meio às obras do mal, o propósito de Deus move-se firmemente em direção à sua conclusão. A todas as criaturas inteligentes, ele torna manifestada a sua justiça e benevolência. Temos aí as duas coisas? Não dá para separá-las. Por meio das tentações de Satanás, toda a raça humana tornou-se transgressora da lei de Deus. Mas pelo sacrifício de seu Filho, um caminho foi aberto pelo qual podem retornar a Deus. Através da graça de Cristo, podem prestar obediência à lei do Pai. Assim, em cada era, em meio à apostasia e rebelião, Deus reúne um povo que é fiel a Ele, um povo em cujo coração está a sua lei. Não é exatamente o que acabamos de ler? Tudo. Todas as escrituras nos dizem que se quisermos estar em harmonia com o caráter de Deus, temos de obedecer à sua lei. Mais uma citação do Espírito de Profecia. Veja, diz a Escritura, que as trevas cobrirão a terra, densas trevas cobrirão o povo. Não estamos nessa situação? Eu acho que todos podem reconhecer que tudo está ficando muito escuro. Mas o Senhor se levantará, e a sua glória será vista sobre ti. São as trevas da má compreensão de Deus que estão encobrindo o mundo. Os homens não conhecem mais o caráter dele. Ele tem sido mal representado e mal interpretado. Não é verdade, Martin? No tempo presente, uma mensagem de Deus deve ser proclamada, uma mensagem de brilhante influência e poder salvador. O caráter de Deus deve ser compreendido. A luz de sua glória deve brilhar nas trevas deste mundo. Esse é o seu caráter. A luz de sua bondade, sua misericórdia, sua verdade. E essa é uma tripla mensagem. Parece dura. É. Quem não fizer isso, será destruído. A fúria de Deus será derramada. Devemos fazer com que as pessoas vejam qual é essa mensagem, as 3 mensagens angélicas. E temos ainda mais uma citação do Espírito de Profecia.
Aqueles que aguardam pela chegada do noivo devem dizer ao povo: Eis o vosso Deus. Os últimos raios da misericordiosa luz, a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo, é uma revelação do seu caráter de amor. Então, as 3 mensagens angélicas são uma revelação do caráter de Deus. Será que o mundo vai aceitar? Não. Alguns vão. Alguns. É uma mensagem de alerta. É um alerta e exige uma mudança de coração. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Significa que devem manifestar seu caráter. Significa que devem estar em harmonia com sua lei. Em sua própria vida e caráter, devem revelar o que a graça de Deus tem feito por eles, ou seja, da transgressão da lei para a obediência à lei. Essa é a mensagem que deve ser levada ao mundo. E ela soa como uma mensagem dura. E ela será mal interpretada. Mas é uma mensagem de amor. É uma mensagem que suplica às pessoas que voltem para Deus. Com seu caráter. Isto aqui é uma mensagem te chamando de volta para a harmonia com a vontade dele, que por sua vez é retratada neste livro. E que foi dada como um presente para nós. Sim. Martin, esta é a história do caráter dele. Utilizamos apenas alguns exemplos na Bíblia, mas poderíamos usar muitos, muito mais. Mas a essência básica permanece a mesma. Até que as pessoas estudem isso, o caráter de Deus será mal compreendido. E, infelizmente, as igrejas no mundo estão realizando o terrível trabalho de distorcer as Escrituras, chegando ao ponto até mesmo de anularem a lei de Deus. E já vimos o que isso faz com o mundo. Sem a lei, o caos toma conta. Traz trevas? Traz as trevas. Deus está permitindo que isso tudo aconteça diante dos nossos olhos. Mas, infelizmente, a humanidade vai pular em um barco, aceitando todas as normas e padrões que não estão nas Escrituras, que foram criadas por homens. Que Deus possa nos dar sabedoria para retratar o seu caráter, assim como é retratado na Bíblia. Na sua lei. Precisamos ser o povo do livro. Amém. Vamos orar. Querido Pai, seu caráter foi soterrado pelas mentiras e enganos e falácias deste mundo. O Senhor tem chamado um povo para representá-lo, para endireitar as coisas. Ó Senhor, use o seu povo tão falho. O Senhor utiliza pessoas que vieram de níveis profundos de depravação. Mas o Senhor as envia para o mundo para restaurar o caráter de Deus. Que privilégio! Permita-nos ser parte desse processo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.